Olá amigos, sejam novamente bem-vindos aqui a mais um episódio do Reavaliando, contando de novo com a incrível presença de vocês. Hoje vamos comentar daquele filme do Tim Burton, o Batman, o primeiro Batman de 1989. Poucos youtubers comentam dele, não sabemos o motivo, enfim. Aqui na sinopse nós tínhamos as críticas da Isto É e da Veja, duas revistas bastante conceituadas, mas que nunca souberam analisar filmes de herói, ao meu ver. A Veja, a crítica da época fala que para encarar um filme como Batman, você tinha que ir como... Quadrinhos era uma leitura infanto-juvenil. Para você ver, é uma revista tão conceituada ter esse pensamento. Mas, enfim, era a crítica da época. E é um filme que foi bastante criticado no período de 1989. Vários fãs não concordaram com a escolha do Michael Keaton, acharam que era um filme fraco do Tim Burton, e não é verdade nenhuma dessas críticas, pelo menos no que eu tentarei passar aqui. A grande realidade é que o Batman é um grande filme, sim, tem defeitos, mas é um filme muito bacana, muito bom de ser analisado. E o Batman, a princípio, ele deveria sair em 1979, bem depois do Superman. Seria o segundo da lista, o segundo herói exato para ser adaptado, pois Superman e Batman são bastante conhecidos. E o roteiro foi oferecido a diversos atores, entre eles o Burt Reynolds, o Bandit, para ser o Batman, Bruce Wayne, vocês imaginem isso. Charlie Sheen, que era muito famoso no período dos anos 80, estava muito novo. O Ray Liotta, antes de fazer filmes mais conceituados, foi cotado para o Bruce Wayne, ele recusou, ele achou que não era um bom para a carreira dele. Quem mais? O Pierce Brosnan. Pierce Brosnan seria, ao meu ver, a escolha perfeita para o Batman Bruce Wayne, mas ele recusou. Ele fala, o Pierce Brosnan, que foi o maior erro da sua carreira. Mel Gibson, ele tinha feito um contrato verbal com a Warner, mas teve que recusar por causa do Máquina Mortífera 2. Acredito que a Warner ficou receosa em colocar o Mel Gibson em dois filmes tão importantes do período da Máquina Mortífera 2 e o Batman do Tim Burton. Mas enfim, o Batman, ele é oferecido aqui, para que vocês possam ver a capa, ele é oferecido originalmente para os diretores Joe Dante. Joe Dante tinha ficado muito famoso por causa do Grito de Horror, Gremlins, Viagem Insólita. O Ivan Reitman tinha feito o Caça-Fantasmas, os Irmãos Gêmeos. Ele também era muito famoso nesse período, mas eles iam recusando. E os produtores são o Benjamin Menklin, o Michael Uslan, que fizeram aquelas versões tosquíssimas do Monstro do Pântano, mas eles tentaram, são dois produtores bem conceituados. O John Peter e o Peter Guber também estão na produção, tinham feito o Rayman, As Bruxas de Eastwick. Eles falam que Hollywood ria muito deles, que Batman nunca iria para a frente, era um projeto meio que amaldiçoado. Mas o que acontece? As pessoas tinham a imagem do Batman dos anos 60 com Adam West, que eu gosto, mas não tem nada a ver com os quadrinhos em si. Não tinha nada a ver com os quadrinhos em si, era totalmente diferente. O Tim Burton, ele era um cara que não lia quadrinhos, ele só começou a ler quadrinhos a partir de A Piada Mortal, Os Cavaleiros das Trevas, que ali ele começou a ter uma noção de quem era o Batman. Ele conheceu os quadrinhos originais do Bob Kane. Aliás, esse filme lembra bastante a primeira história do Batman em Detective Comics número 27, que o Batman invade aquela fábrica de produtos químicos. É praticamente aquilo. Ele tem um climão de filmes de gangster. A origem do Coringa, ela é citada aqui. É citada não, ela é mostrada. Mas enfim, o Coringa, ele teve sua origem mostrada em 1951. As pessoas pensam que foi apenas na Piada Mortal e não é verdade. Essa origem já tinha sido relatada em 1951. A Panini poderia publicar essa revista para nós fãs. Já pensou que quadrinho clássico na nossa casa? E ela já mostra aquele negócio do capuz vermelho do Coringa. Eu, pessoalmente, prefiro essa origem aqui do filme do Coringa, pois ele é mais gangster, ele já é senhor da situação. Ele já está mais decidido a ser um super vilão, ao meu ver. Mas, enfim, o Batman, ele acerta bastante o Tim Burton, pois ele trabalhou muito com desenho, ele tem bolsa de estudo, ele ganhou essa bolsa para estudar na Disney.
Ele entende muito de concepção visual. Foi um cara perfeito para bolar aquela nova Gotham City. Sombria, dark, pesadona, prédios enormes, a estrutura parece que não tem fim dos edifícios. Aí o que acontece? Ele também acerta em colocar a corrupção, pessoas mesquinhas, que o crime está em qualquer esquina, vamos dizer assim. Mas também tem um Batman muito criticado, que é o Michael Keaton. Ele, fisicamente, ele não parece tanto o Bruce Wayne, mas ele, psicologicamente, ele entende o que é o Bruce Wayne. Um cara amargo, não acredita mais na vida, ele sabe que a humanidade falhou, ele tenta não deixar o crime prosperar. Ele tem lembranças terríveis de quando os pais foram assassinados. Ele sabe transmitir isso, Michael Keaton. Michael Keaton, ele treinou muito kickbox, vocês podem ver em algumas cenas. É o Michael Keaton, em muitas cenas você percebe que não é o dublê. E também temos aquele Coringa excepcional do Jack Nicholson. Eu gosto bastante do Heath Ledger, mas eu gosto mais desse aqui, pois ele é irônico, é sarcástico, ele não leva nada a sério. O do Heath Ledger eu acho que ele é um cara mau, mais psicótico. Esse aqui, claro que também é, mas eu prefiro esse, é a opinião minha. Mas enfim, é um Coringa muito bacana. E fora a Vicky Vale, que era uma personagem do Batman, a namorada do Bruce Wayne, estava um pouquinho esquecida, eles resolveram resgatá-la. E não é à toa que esse Batman, ele dá mais de 400 milhões no período, é um filme que dá muito dinheiro. Foi um ano que a Warner não reclamou de dinheiro e prêmios, pois ela ganhou dinheiro com esse filme, com Tango e Cash, ganhou o Oscar com Conduzindo Miss Daisy. Não foi um ano de forma alguma ruim para a Warner. Ninguém da Warner no período reclamou financeiramente ou em termos de prêmios em 1989. Mas o que acontece? O Batman ganha um merecido Oscar de cenários pelo Anton Furst, pois ele entendeu o que era aquela Gotham City. Ele morre muito cedo. A fotografia é do Roger Pratt, um cara que fazia os filmes do Kubrick. Ele sente que tem que dar aquele clima pesadão para a Gotham City. E os efeitos especiais é do Derek Magix, tipo um Ray Harryhausen em inglês. Fez Thunderbirds, o Superman do Donner. E aquela cena em que o Batman invade Gotham City com seu avião, lembra bastante os filmes do Ray Harryhausen. Podem perceber isso. Quem curte efeito especial das antigas vai gostar muito daquilo. Enfim, o Batman, talvez ele erre no Duas Caras. Aquele Duas Caras do Billy Dee Williams fica um pouco complicado. Eu gosto bastante do Billy Dee Williams. É um grande ator, mas não tem nada a ver com aquele Duas Caras. Como é o nome dele, meu Deus? O Comissário Gordon, como eu vou esquecer isso? O Comissário Gordon é muito apagado nesse filme. Não sei por que o Tim Burton jogou um Comissário Gordon tão apagado. Também tem aquele vilão que não tem nos quadrinhos, o Carl Grissom, que é o Jack Palance, como nós citamos no vídeo do Tango e Cash. Está muito bem, ele é o chefão, o poderoso chefão. Ele manda no Jack Napier, que é o Coringa. Até então, nesse filme aqui, revela-se a identidade do Coringa. Eu acho que ficou bem bolado esse negócio de revelarem a identidade do Coringa. Eu gosto bastante dessa origem aqui do Coringa, até mais do que na Piada Mortal. Hoje é um gangster decidido, o Jack Napier. Ele estava a um passo de se tornar um super vilão. Não desmerecendo a Piada Mortal, que também é um grande clássico. Mas enfim, é um filme que sempre passou batido. Sabe-se lá como ele está naquele livro 1001 filmes que você deve ver antes de morrer. E é justíssimo, mas não tem o Superman do Donner. Infelizmente eles cometeram esse pequeno deslize. E o Batman do Burton é um filme de referências cinematográficas. Quando o Coringa ele sai do cirurgião plástico, aliás, ele ainda está no cirurgião plástico, ele vai tirando toda aquela, como é que eu vou dizer? Aquelas bandanas, ele vai tirando tudo aquilo, aquelas gases. É uma citação explícita ao O Homem Invisível do James Wales. É praticamente a mesma coisa. Quando o Batmóvel destrói a famosa fábrica, lembra bastante a noiva do Frankenstein, também do James Wales. É praticamente a mesma sequência, o mesmo ângulo. A diferença é que ali tem o carro do Batman, o Batmóvel. E o Batman foi muito criticado por usar aquela armadura, deixava os movimentos um pouco bruscos, um pouco feios, mas não é tão feio ao meu ver. Para o período da época, acredito sim que é uma boa vestimenta para o Bruce Wayne. Mas enfim,
E o Batman do Tim Burton, o Tim Burton entende que aquele Batman tem que ser um pouco fantasmagórico, um pouco sombrio, um pouco, como vamos dizer, quase um fantasma, assim, um vampiro. Talvez pelo Burton ter a influência dos filmes da Universal, dos monstros da Universal, dos monstros da Hammer, dos filmes do Mario Bava, ele entendeu que isso deveria ser colocado no Batman. Aliás, o Batman ele tem uma influência enorme dos filmes de terror, porque o Bob Kane e o Bill Finger eles eram grandes fãs de filmes de tipo A Marca do Zorro, Frankenstein, O Homem que Ri. E para quem não sabe, o Coringa é baseado no Homem que Ri, com Conrad Veidt, aquele famoso filme mudo da Universal, também monstro da Universal, um filme super bacana. O Duas Caras é um pouco baseado, um pouco não, totalmente baseado no Médico e o Monstro. Enfim, é um filme super bacana, tem uma trilha excelente do Danny Elfman, que ao contrário do John Williams, a trilha dele aqui parece que é uma ópera. Você tem a sensação de estar numa ópera, numa marcha do exército. Aquela cena quando o Batman vai ter o confronto final com o Coringa, com a nave e o Coringa saca aquele revólver, é como se fosse uma cena de faroeste, é um tudo ou nada. O Coringa, ele não tem nada a perder, o Batman também não tem nada a perder, o Batman dá aqueles tiros de aviso. Se ele quisesse, ele matava o Coringa facilmente, assim como o Coringa também acredito que mataria o Batman facilmente, pois o Coringa encara aquilo tudo como uma brincadeira. E o Coringa, ele trabalha com a ganância das pessoas. Aquela hora que ele vai tacando dinheiro com a música Trust do Prince, aquela cena do museu também que é muito bacana, que é a Party Man. São duas músicas bacanas do Prince. O resto do soundtrack não é tão legal. Mas enfim, temos aqui o Batman, o DVD, o Blu-ray também saiu há alguns anos. Os extras são muito bons. Se você quer se aprofundar na cronologia do Batman, aqui é a deixa. Aqui temos um disco duplo. Aqui o Batman segurando o Coringa. E o Batman com a Vicky Vale, o Coringa. Talvez o Tim Burton tenha errado naquele negócio também do assassinato dos pais do Batman. Não deveria ser o Coringa ali, ficou um pouco complicado aquilo. E vamos ter outros vídeos aqui do Batman, falando sobre os produtos da época, o que foi relacionado ao filme do Batman. Temos alguns vídeos aqui que vocês acredito que vão achar bem interessantes. Quero agradecer de novo a presença de vocês. Até o próximo vídeo. Por favor, compartilhem, divulguem para os amigos do Reavaliando. Até o próximo vídeo e obrigado pela presença, amigos e amigas.